seja de boia, vapor encantado ou cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras, na Praça da Feira, e contar essa história. Nem que seja de boia, vapor encantado ou cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras, na Praça da Feira, e contar essa história. É isso aí, novamente aqui, Cultura Rock na TV. Dessa vez com a Mariana Degani e o Remy Chatan. Estamos aqui a convite do Genivaldo, né, que nos cedeu o espaço, um espaço que as pessoas já conhecem, um espaço maravilhoso que é o Trapiche, um ambiente alternativo, um ambiente que muitas pessoas, muitos artistas que se passam por esse caminho aqui têm a chance de mostrar seus trabalhos. Nada, pouco a pouco, eu quero mais e mais. Alô, bye bye. Já vou, já vai, logo tá. Roda, gira, pega, esconde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Boa tarde, Remy. É isso, vocês estão com a turnê, a Furtacô, a Marilda Tour. Isso. Fale mais sobre isso. Bom, Furtacô é o nome do disco, né, e do show que a gente está apresentando. A Marilda é o nome dessa Kombi maravilhosa, que é a terceira integrante da nossa equipe, a mais carismática dos três. E, enfim, a gente faz um mês que a gente saiu de São Paulo. A gente ainda tem um mês de estrada. E é uma turnê independente, que a gente vem encontrando lugares pelo Brasil, enfim, ainda... Quando a gente pensa no tamanho do Brasil, a gente vê que a gente só fez uma partezinha, mas foi quilômetro pra caramba e ainda tem mais outro tanto. A gente estava aqui conversando antes de iniciar a gravação, você explicando como é que surgiu a ideia dessa turnê, né? Que, como você mesma disse anteriormente aqui comigo nos bastidores, é uma coisa que acho que a grande maioria das pessoas gostaria de fazer e talvez não tenham coragem de fazer, né? Como é que foi isso para vocês, assim, pensarem em realizar esse projeto? Como é que foi isso? Bom, a gente gosta muito de viajar e com uma outra banda que a gente tinha, a gente fez algumas turnês e a gente percebeu que viajar em turnê é um dos jeitos mais legais de se viajar, porque você viaja trabalhando, ou seja... não tá ali pagando para ir para, às vezes, na verdade a gente ganha para viajar, embora ainda não muito, mas tem um lado muito legal também, que é se relacionar com cada lugar e com as pessoas dos lugares de um jeito diferente de quando a gente está só como turista, né? Então tá sendo muito legal assim essa receptividade e tal. Daí a gente enfim, surgiu essa ideia da Kombi, que era um desejo. A gente tem alguns amigos que moram fora e que na Europa existe muito mais essa cultura de acampar e tal. E uma coisa que inicialmente a gente também pensava assim, não, mas será que aqui, não sei se é fácil aqui viajar dessa forma, mas a gente falou, bom, vamos se jogar, né? Então aí a gente vendeu nosso carro, a gente tinha um Clio, coitado, que estava sempre entuchado de coisa até a cabeça. Então já tinha uma ideia pra gente era útil, né? O Remy, ele teve estúdio por bastante tempo e nessa de levar equipamento, sempre o Clio, coitado, sofria. Então pra gente já tinha uma coisa que seria útil ter um carro um pouco maior para levar coisas. Eu também estou sempre carregando tinta, tela, coisa grande. E aí veio junto essa ideia também de mudar ela, né? A gente reformou, então de forma que a gente conseguisse dormir nela. Essa foi uma ideia, assim, o objetivo desse inicial nem foi exatamente vamos ter uma Kombi para sair em turnê,
mas também tinha essa ideia de viajar e tocar no meio. Como a gente é um casal, isso é mais simples, né? Então, assim, a primeira viagem que a gente fez de Kombi, que ela ainda estava cruazona, assim, a gente veio para o sul da Bahia e chegou aqui, como o Remy tem alguns equipamentos e tal, a gente chegou e foi achando uns showzinhos, assim. Resumindo, foi uma descoberta, foi uma coisa nova para vocês fazer esse tipo de projeto, de viajar com um carro, e vocês foram descobrindo as dificuldades no caminho. É, totalmente. A gente até no início, eu mesma, assim, porque apesar de ser um sonho quase infantil, né? Toda criança já, eu imagino que já tenha pensado que como seria legal isso. Mas eu, num primeiro momento, eu mesma fiquei, ai meu Deus, mas eu ter uma Kombi, vou dirigir uma Kombi. E aí, no fim, que hoje eu adoro e não troco. Assim, ontem quando eu estive aqui no Trapiche para ver o show de vocês, né? Eu fiquei, assim, bastante curioso, porque eu já sabia que você viria, né? Que vocês tinham esse projeto de itinerante, de vir com a Kombi para os locais tocar. E eu imaginei o trabalho de vocês mais simplificado, de forma que quando vocês começaram a fazer o som de vocês usando imagens, né? E o sampler e as canções, me surpreendeu. Eu fiquei muito feliz de estar aqui ontem, né? E muita gente não vai ter oportunidade de ver vocês aqui, assim, por agora, né? Que vocês estão no trajeto. E assim, eu gostaria que vocês tocassem alguma coisa para a gente poder mostrar às pessoas que estiveram por aqui, mostrar o trabalho de vocês e também para elas apreciarem isso. Aí vocês ficam à vontade para dizer que música que vocês querem. Fazer um nada nada? Nada, nada. Nada, nada, pouco a pouco eu quero mais e mais. Alô, alô, bye, bye. Já vou, já vai, já. Logo, logo, tá. Roda, roda, gira, gira. Pega, pega, esconde, esconde. Trepa, trepa, pula, pula. Tchaca, tchaca, puxa, puxa. Chupi, chupi, lambe, lambe o tico, tico. Corre, corre, quebra, quebra, lero, lero. Vem, vem, ui, meu chuchu. Nada, nada, pouco a pouco eu quero mais e mais. Alô, alô, bye, bye. Já vou, já vai, já. Logo, logo, tá. Roda, roda, gira, gira. Pega, pega, esconde, esconde. Trepa, trepa, pula, pula, tchaca, tchaca, puxa, puxa, chupi, chupi, lambe, lambe o tico, tico. Corre, corre, quebra, quebra, lero, lero. Vem, vem, ui, meu chuchu. Nada, nada, pouco a pouco eu quero mais e mais. Alô, alô, bye, bye. Já vou, já vai, já. Logo, logo, tá. Roda, roda, gira, gira. Pega, pega, esconde, esconde. Trepa, trepa, pula, pula. Tchaca, tchaca, puxa, puxa. Chupi, chupi, lambe, lambe o tico, tico. Corre, corre, quebra, quebra, lero, lero. Vem, vem, ui, meu chuchu. Muito bom, muito bom. Vocês tinham uma banda antes, né? Qual era o nome dessa banda? O que é que vocês tocavam? Longitude 46. Enfim, o que a gente tocava? Acho que até que tem bastante semelhança com o que a gente faz hoje, assim, mas é difícil de classificar, né? Hoje em dia é tudo muito misturado, né? É verdade. Mas era a banda, né? Era 6 pessoas. Eu venho percebendo, assim, ao longo do tempo que a música tem sido reinventada, de certa forma, né? Teve uma banda aqui na semana... Tem umas 3 semanas que foi a banda Circo de Marvin, que toca um tipo de rock que é bem diferente do que se toca. E assim, demora um pouco as pessoas internalizarem esse tipo de som, sonoridade. Vocês sentem dificuldade assim de
captar a atenção das pessoas por onde vocês passam com esse tipo de som, porque eu saco que a tua guitarra soa bem jazzística, né? Tem muito jazz aí, swing, né? E as pessoas não estão acostumadas com esse som, pelo menos aqui no Nordeste. O que vocês acham assim? Ai, a gente tem sentido até uma abertura, assim. Embora eu acho que aqui no Brasil ainda existe um pouco essa dificuldade das pessoas apostarem e irem assistir um negócio que elas nunca ouviram, né? A gente está mais acostumado aqui a ir ver o show da banda que a gente já conhece, que está na TV, que toca na novela. E a gente está percebendo uma boa receptividade. É lógico que assim, a nossa música ela não é hiper dançante, ela não é aquela música que vai trazer um monte de gente, mas a gente, cada vez mais a gente vem encontrando pessoas que, enfim, ontem mesmo no show daqui, tinha uma galera que estava ali 100% ali, Acho que é prestando atenção. importante dizer também que assim, que a gente está viajando pelo Brasil todo, assim, por muitos estados, mas a gente tem conseguido fechar shows em lugares que dão abertura para esse tipo de música e que por causa disso também atrai um tipo de público que se interessa por coisas diferentes, coisas que são do mainstream. Vocês acertaram assim realmente de cheio, porque aqui é um lugar assim totalmente alternativo. Então a gente tem tocado, a gente tem até dito, né, comentado que a gente está fazendo um trabalho quase de mapeamento dos espaços nesse percurso que a gente fez, os espaços que abrem espaço para música autoral ou coisas que não sejam muito daquilo que é ouvido assim, que é música de massa assim, que toca na novela ou que vocês chamam de pagode aqui, né? Os arrocha, o sertanejo, as coisas muito do mercado fonográfico grande assim, né, de investimento. Então a gente tem mapeado esses lugares e conhecido essas pessoas e conhecendo as pessoas que frequentam esses lugares, que são pessoas que a gente se identifica bastante, né? E certamente se vocês fossem tocar aqui hoje, eu acho que o espaço estaria um pouquinho mais cheio do que ontem. Porque houve uma repercussão em alguns grupos do WhatsApp sobre a performance de vocês aqui ontem, né? E eu acho engraçado, talvez não engraçado, mas eu acho interessante que já tive contato com vários artistas, sabe? E uma das coisas que me chamou a atenção nos artistas é que a gente não pode visualizar o artista pelo perfil físico dele, sabe? Você é tão fininha, mas quando você tá ali em cima do palco fazendo o seu show, você fica muito grande. Então assim, uma das coisas que me impressionou foi isso também, sabe? A musicalidade de vocês e como você executa a sua canta, como você faz sua performance, isso me chamou muita atenção. Eu gostaria de ouvir, pedi por último, né? Mas o Canto às Vadias foi muito interessante. Eu gostaria de ouvir essa música e gostaria que... Porque a gente não comentou ainda, a Mariana tem um perfil militante, assim, a gente vai falar sobre isso ainda, sobre essa questão da sua postura com relação a esse assunto, logo depois que vocês executarem a música. Vou deixar para depois, né? Vamos executar ela primeiro. 33 homens. Não se trata de 33 doentes, nem 33 loucos, muito menos 33 animais. 33 homens. Uma garota de 16 anos dopada. Isso é sobre uma menina no Rio de Janeiro. Poderia ser na Bahia, em São Paulo, no Espírito Santo, em Tocantins, ou em tantos Brasis. Isso é sobre todas nós. Isso é sobre todos nós que aceitamos e muitas vezes defendemos uma cultura de estupro que nos violenta diariamente, sutil, física e moralmente. Canto às Vadias, eu dedico a todas as vadias do mundo, do universo. E não é difícil ser vadia, porque quando a gente quer dar, a gente é vadia. Quando a gente não quer dar, a gente também é vadia.
Quando a gente faz besteiras, a gente é vadia. E principalmente quando fizemos coisas maravilhosas e somos donas do nosso corpo e do nosso desejo. Vadias. Canta as vadias. Pu, tá, kinga, pu. Tá, vadia, pu. Tá, kinga, pu. Tá, vadia, pu. Tá, kinga, pu. Tá, vadia, pu. Tá, kinga, pu. Pingentes pendulares de mulher, pérolas em gotas, gemas gêmeas sem vitrines, paisagem de dobrar joelhos, fruto que não cai do pé, beleza imposta ao controle que o mundo mandou esconder. Mulheres marchando sem medo, sem roupa e sem culpa, de ser mulher, princesinha, beata, sapata ou puta. E se transparecer o que é corpo é vulgar hoje em dia, então eu acho que eu também sou uma vadia. Mulheres expondem seus seios toda a plenitude de ser mulher, filha, mãe, travesti, delicada ou rude. E se compartilhar o que é belo é vulgar hoje em dia, então todo mundo no fundo é uma vadia. Pingentes pendulares de mulher, pérolas em gotas, gemas gêmeas sem vitrines, paisagem de dobrar joelhos, fruto que não cai do pé, beleza imposta ao controle que o mundo mandou esconder. Mulheres marchando sem medo, sem roupa e sem culpa, de ser mulher, princesinha, beata, sapata ou puta. E se transparecer o que é corpo é vulgar hoje em dia, então eu acho que eu também sou uma vadia. Prazer. Mulheres expondem seus seios toda a plenitude de ser mulher, filha, mãe, travesti, delicada ou rude. E se compartilhar o que é belo é vulgar hoje em dia, então todo mundo no fundo é uma pu, tá, kinga, pu, tá, vadia, pu, tá, kinga, pu, tá, vadia, pu, tá, kinga, pu, tá, vadia, pu, tá, kinga. Maravilha. É uma militância que faz as pessoas refletirem, né? Eu mesmo fiquei pensando nessa música, até comentei, assim que cheguei em casa, comentei com minha esposa sobre essa música e realmente é uma militância que faz a gente refletir. Me fala assim como você construiu essa música, como você começou a construir e o que levou você a construir essa música? Essa música, na verdade, ela é uma composição em parceria com um amigo nosso, Thiago Bandeira. E é um amigo com quem durante muito tempo eu tive várias discussões sobre, né, existe a Marcha das Vadias, que é um movimento, na verdade, né, como eu disse antes, a gente o tempo inteiro a gente está sendo, a nossa sexualidade está sendo colocada à prova, seja quando a gente está no trânsito, seja quando a gente, qualquer coisa, a sexualidade feminina está sempre ali colocada como uma coisa vergonhosa. E esse termo, Marcha das Vadias, na verdade, o que ele serve para
é assim, bom, se vadia é o seu xingamento contra mim, então eu sou. Que mais, né? Então tem esse discurso, assim. E aí que esse amigo, durante muito tempo, ele falava assim, não, eu acho muito legal esse movimento, mas eu acho que esse termo, ele não é bom, porque ele desvaloriza o movimento e a mulher e etc e tal. E aí durante muito tempo a gente teve várias discussões sobre isso, até o dia que caiu a ficha dele, ele entendeu. E aí um dia ele me liga, umas 8 da noite, no domingo, e me fala, Mari, eu acabei de escrever uma música e é pra você, e enfim, daí ele, no mesmo dia ele chegou em casa. A gente ainda deu uma mexida na música, porque, enfim, né, quando a gente é feminista, a gente começa a encontrar as coisas ali que assim, que a pessoa acha que não é só um hábito, é só uma brincadeira, é só observação. Aí tem umas partes que eu tive que tesourar. Mas aí a gente foi construindo essa música juntos, com o Remy também. E, enfim, ela tem sido, na verdade, uma das músicas mais importantes desse show, que as pessoas mais se lembram. Eu fiquei curioso, sabe? Porque a gente percebe os detalhes da melodia, né? A guitarra, que é a guitarra semiacústica. Vocês começam criando a letra, vocês começam já cantando e a guitarra tentando acompanhar. Como é que esse processo é uma questão mais técnica, sabe? De como vocês compõem a música. Na verdade, a gente tem vários métodos, a gente não tem um método assim único de compor, né? A gente tem música que é da Mariana e letra da Mariana, tem uma música é minha e a letra é minha, tem música que a letra é da Mariana, a música é minha, tem música, enfim, ou do Bandeira, que é esse mesmo amigo que compôs outras músicas, que é só a letra dele. O Cantas Vadias, ele já trouxe a música e já trouxe a letra já um pouco musicado, a gente mexeu um pouco na melodia e na letra. Então cada caso é um caso bem particular, assim. Aí em questão de arranjo, esse disco da Mariana eu produzi, né? No 2014, 2015. E também, assim, cada arranjo reflete um entendimento do que aquela música quer dizer e tal. A gente fez muitos, né? A gente experimentou muita coisa e tipo, fez um arranjo inteiro, falou, não é isso, jogou tudo fora e começou do zero. Muito arranjo que foi retrabalhado várias vezes. A música mesmo tem uma versão dela que é que ela é mais blues, diferente, mais, né? Mais lento, né? A Mariana estava falando que esse projeto do Furtacô, ele começou a ser criado, né, e produzido em 2013, né? Eu já sei como foi, mas as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir, né, acho que gostaria de ouvir como é que foi esse processo, quanto tempo durou, se começou em 2013, quais foram as fases que deu muito trabalho, como o próprio Remy falou, que teve músicas que tiveram que ser totalmente, assim, começar do zero para poder levar adiante o projeto daquela música. Como é que foi isso? Então, nosso processo ele é totalmente, cada caso é um caso, assim. Então a gente tem músicas desse disco, por exemplo, que o Nada Nada mesmo é uma letra também do Thiago Bandeira. Ela chegou, a gente alterou algumas coisas. E aí quando ele mandou esse texto pra gente, que esse amigo nosso, ele é um super escritor, assim, que é maravilhoso. E aí quando eu li essas primeiras linhas, eu já li pensando na melodia. Eu não toco nenhum instrumento, então minhas criações musicais são todas vocais. Eu penso na melodia, eu crio e eu canto pro Remy, que vai lá depois maravilhosamente e coloca notas. Então, Vocês já eram um casal desde a outra banda ou essa Sim. união? Mas assim, aí a gente tem músicas, por exemplo, que, sei lá, o Sertão, por exemplo, é uma das músicas que a gente estava em Canudos em 2013. Em outubro de 2013 a gente foi para Canudos. E aí naquela paisagem maravilhosa que a gente já estava, enfim,
o projeto já estava começando a crescer e a gente já tinha essa ideia de produzir um vídeo para cada música. Chegando lá, a gente viu aquela paisagem, a gente falou, a gente precisa gravar um vídeo aqui. Só que a gente ainda não tinha uma música para ela. Então a gente gravou o vídeo e depois a gente compôs uma música para o vídeo. Enfim, só para você entender como a coisa pode acontecer por várias ordens e de vários jeitos. Eu já olhei aqui muito aqui teu trabalho visual do CD e percebi aquilo que talvez não tenha dito ainda, né? A Mariana Degani, ela é também ilustradora. A gente tem músicas aqui que você, por exemplo, tem a música faixa número 6, que é Sinestesia, né? E tem a faixa número 10, que é Sertão, né? A gente tem essa preocupação em ilustrar uma ideia também, né? Não só vocês passam por um lugar, vocês ouvem uma música, aí tem essa percepção de trabalhar com a ilustração daquela ideia, né? Então assim, eu gostaria de ouvir a faixa 10 aí pra gente... A 10. Quero eu sertão, quero eu ser tudo, quero eu ser sol, que sou ser de coração desnudo. Quero eu sertão, quero eu ser tudo, quero eu ser sol, que sou ser de coração desnudo. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. Quero eu sertão, quero eu ser tudo, quero eu ser sol, que sou ser de coração desnudo. Quero eu sertão, quero eu ser tudo, quero eu ser sol, que sou ser. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. Essa foi Sertão. Essa música você compôs sozinha ou teve participação de mais alguém? Então, a gente estava lá em Canudos, fez essa filmagem, e aí chegando em São Paulo eu comecei a fazer uns escritos, escrevi 4 linhas e não desenrolava aquele negócio, até encontrar num livro do poeta português Fernando Pessoa. Encontrei 4 linhas dele que se encontravam muito bem com as minhas, então por isso eu tenho a honra de dizer que é uma parceria minha com o Fernando Pessoa. E assim, falando em Fernando Pessoa, falando em Canudos, né? A gente sabe que Canudos foi um berço de uma resistência, né, contra um sistema político que estava, de certa forma, afligindo a população, né? Como é que vocês veem a política hoje? Sim, vocês enquanto artistas que estão fazendo esse roteiro, estão conhecendo diversas realidades ao longo do caminho. Como é que você vê a política tem beneficiado essas pessoas dessa cidade onde vocês passam? Como é que vocês veem isso? Olha, bem difícil, né? A gente... Bom, já em Canudos mesmo, a história de Canudos eu acho foi uma novidade para mim. Eu só descobri quando cheguei lá que a verdadeira Canudos, onde aconteceu esse momento histórico e importantíssimo, ela em 64, um ano bastante especial, ela foi transformada numa grande num reservatório de água, né? Então
no fim das contas, aí você pensa que quais são os interesses em manter vivo uma história e um patrimônio que tem Memória, né? que fazem referência a uma luta popular, né, que estava ali indo contra muito do que acontece, que é Um movimento cobrando que- impostos de pessoas que não recebem nada, né, que não tem nada. Então, E foi um exército, foi um conflito que derrotou 2 vezes o governo, né? O exército do governo. E só na terceira vez que eles conseguiram massacrar, né, a população de Canudos. E quando a gente foi para lá, então esse açude tinha secado e a cidade histórica de Canudos estava, algumas construções estavam visíveis novamente, porque fazia 3 anos que não chovia, né? E aí a igreja de Canudos, que não é a igreja do Antônio Conselheiro, porque a de Antônio Conselheiro foi destruída, né, como forma também de destruir o movimento, né? E aí essa igreja que foi reconstruída depois do massacre de Canudos estava lá de novo emergindo, porque a água tinha secado e estava tudo seco. E foi lá que a gente gravou o filme, né? Mas você perguntou sobre o que a gente tem sentido, né, na política no Brasil. A gente conversou muito, eu e a Mariana, que o melhor que o Brasil tem realmente são os brasileiros, e a gente costuma ouvir muito isso dos políticos, né, de uma forma muito oportunista e demagógica, de que essa frase que eles usam muito, né, que o melhor do Brasil é brasileiro. E eles têm razão. O que é ruim realmente no Brasil são os representantes dos brasileiros, que não são os brasileiros, né? São uma elite, uma pequena elite. Essa é a minoria, né? Essa é a minoria, né? Que consegue implementar um sistema político e econômico que beneficia só ela, né? E aí o povo fica desassistido, mas quando você vai ver quem realmente paga imposto no Brasil, quem de fato trabalha no Brasil e etc e tal, por exemplo, 70% da população dos assalariados no Brasil ganha até 2 salários mínimos. E são essas pessoas que mais pagam imposto, porque como os impostos são embutidos principalmente no consumo, então são pessoas que têm uma carga tributária de 50%, 54%, né? Que contribuem com 50%, 54% do que elas ganham com impostos, e são as pessoas mais desassistidas, né? Que vão ter dificuldade de ter uma boa educação, de ter saúde, de entrar na faculdade, de toda a infraestrutura, saneamento básico e tal. Então, na verdade, o problema do Brasil realmente é essa pequena elite que capturou o Estado brasileiro, né? E não deixa o dinheiro que o contribuinte brasileiro paga ir para o próprio contribuinte, senão ir para o bolso dessa própria elite que deturpa, que desvia a verba pública, né? E envergonha o Brasil, porque eles são uma vergonha mesmo. Voltando a uma parte da pergunta que eu fiz, que é assim: vocês estão vindo de São Paulo para cá subindo, né? Vocês elaboraram um trajeto que vocês têm uma certa flexibilidade geográfica de até se esticar para algum lugar próximo, né? Vocês tiveram dificuldades assim de fazer shows por conta dessa realidade do Brasil, o Brasil está em crise econômica? então, essa foi uma turnê que a gente fez já pensando que, assim, nosso principal objetivo realmente não é ganhar dinheiro com ela. Então, a gente tem equipamentos, a gente tocou desde no Sesc de Belo Horizonte, até estão acontecendo muitos shows na pracinha pública da cidade. Então, mesmo em Lençóis, a gente tocou na Casa de Cultura Afrânio Peixoto, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, a gente tocou numa pracinha pública. Acho que vai totalmente de encontro àquilo que você estava falando na estante, né? Porque a gente, me perdoe, né? Interromper. Então, assim, a gente percebe que o discurso está casando, né? Porque quando a gente olha o político e a gente não olha para o que a gente faz também, é muito ruim, né? Então, se vocês estão fazendo shows, fazendo contato com prefeituras, fazendo contato com centros culturais e levando essa cultura de forma
não é gratuita, mas para a população que não tem acesso a esse tipo de cultura, de fato é uma coisa espetacular. E a gente acredita muito no... a gente, enfim, fazer música e arte é um negócio que é muito prazeroso pra gente, mas a gente faz política também o tempo inteiro. Inclusive, mesmo quando a gente não se posiciona, a gente está escolhendo um lado, de certa maneira, né? Então, a gente começou a pensar que, assim, até mesmo os centros culturais, nossos representantes, eles não estão nem aí se a gente vai para a escola ou não, se a gente recebe educação, se a gente recebe uma educação em prol da cultura. Não, eles estão aí sim, eles não querem que a gente tenha educação, eles querem que a gente seja ignorante mesmo. É um projeto Isso. de poder. Enfim, o objetivo é esse, né? Então, acontece muito assim, mesmo nas salas de cultura, em shows gratuitos, a gente não teve salas cheias. Enquanto que, e eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. A gente não é uma música de escolha. massa, isso é óbvio. Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso que ele falou. É uma escolha dos nossos representantes que a gente não tem educação, que a gente não... E é ano eleitoral também, né? Em ano eleitoral é ano de mostrar a obra, né? Não é hora de gastar dinheiro com cultura, que é uma coisa irrelevante para esse tipo de pessoa. Inclusive perigosa, né? Porque até perigosa, a partir do momento que a gente leva questionamentos no nosso show, isso, enfim, né? Isso faz com que pessoas muitas vezes se levantem e vão embora, porque alguma coisa ali foi dita e não foi bem aceita, não foi bem ontem recebida. Mesmo a gente citou um político que é muito famoso assim por defender torturadores, por defender essas ideias bastante fascistas mesmo, né? Uma pessoa muito famosa, não precisa nem citar o nome dele, e a gente criticou essa pessoa ontem no show e 2 pessoas foram embora. Então, foram embora por causa disso, e falaram que foram embora por causa disso, né? Então é importante se posicionar mesmo, porque as pessoas têm que tomar partido mesmo, tem que saber o que elas querem e tem que se posicionar. Tanto eu quanto a Mariana, a gente é adepto do poder popular, por exemplo, que é a ideia de que quem tem que cuidar da política institucional é a própria população. Não precisa de um representante iluminado que vai ditar as regras, que vai fazer a coisa acontecer e vai achar a solução. Não, a solução é um trabalho que está entre nós, uma questão que tem que ser, uma questão de autonomia, né, de posicionamento das pessoas. Então, nesse sentido a gente faz política também, né? Esse sistema, né, em que a gente vive, em que o cara que está lá em cima, que não conhece, não faz ideia do que acontece em Barreiras, o cara decide o que vai acontecer em Barreiras, como que vai funcionar o trânsito em Barreiras, quais são as leis de Barreiras, o cara nem vem para Barreiras. O orçamento de Barreiras, enfim, né, como vai dividir. Então, seria muito mais lógico que a população de Barreiras criasse grupos e se organizasse para eles, sim, avisarem seus representantes como é que a gente quer que as coisas funcionem em Barreiras, já que a gente está aqui diariamente, né? Pensando nessa vibe política que nós estamos tendo aqui nesse momento, qual música você gostaria de cantar que tivesse um pouco ou tudo a ver com isso? Acho que 2 Pontos é a música que mais... 2 Pontos é uma música sobre autonomia. E aí tem um pouco a ver com isso que o Remy falou, né? A gente está muito acostumado e a gente é ensinado, né? A gente tem essa educação patriarcal que a gente tem aqui, que a gente está sempre esperando que os caras lá de cima resolvam nossas questões. Seja ele o presidente, o prefeito, o síndico, o professor, o pai, enfim. A gente está sempre esperando que a pessoa traga a solução. A gente traz o problema, mas ninguém traz solução, né? Então a gente está acostumado muito a falar isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, mas ninguém traz uma solução. Pelo que eu vi aqui no CD de vocês, eu percebo que vocês têm muita sutileza, fora a questão do Cantas Vadias, né? Que você é sutil, porém percebe a militância ali, né? O que eu
porque eu penso assim, que eu não ouvi tudo, mas o que eu ouvi é que vocês fazem uma coisa sutil, sabe? E eu acho que as pessoas, principalmente no Nordeste, são criadas de uma maneira diferente. Eu percebo isso porque eu ando pelo Brasil, eu ando com pessoas de outros locais. Eu acho que é o caminho é ter essa sutileza e ter essa leveza algumas vezes. Talvez você cantando a música, Cantas Vadias, sem falar muito da militância, o efeito eu acho que ele é mais devastador do que você expressar sem ser na música, sabe? Eu acho que tanto é que eu me surpreendi, fiquei mais surpreso você cantando com aquela sutileza. Claro que não é uma música popular, uma música que você precisa ter um pouco de cultura para você entender, né? Mas é o meu pensamento, então... É que assim, eu acho que às vezes eu gosto muito de trabalhar dentro dessa sutileza mesmo, mas eu acho que em alguns momentos eu vou ter que dar um chute no peito, sabe? Enfim, acho que a gente e principalmente nesse caso, a gente é violentada todos os dias com muita força. A gente que é mulher sabe. E aí, de vez em quando, infelizmente, eu gostaria que não fosse preciso. Mas às vezes eu vou precisar pegar um negócio e fazer assim, ó, na cara da pessoa. E é assim. E, enfim. Mas o Dois Pontos, como eu estava falando, ele é uma música que é sobre autonomia e que eu costumo dedicar sempre aos estudantes secundaristas que começaram uma luta lá em São Paulo e ela foi se espalhando o Brasil afora e eles foram dando uma aula de autogestão, de auto-organização. E é isso, e para mim tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, de poder popular, de saber se organizar, fazer assembleias, e não é um que decide por todo mundo, por mais que seja mais demorado, é muito mais chato. Mas um que você conquista já tá valendo a pena, pô. Pois é. Então tá, 2 pontos. 2 pontos. A fala é sua. Não precisa de sintaxe, concordância ou pontuação, muito menos da palavra que é só ideia e som. Escrevas com teu cheiro e serás como uma flor. Disponha-te inteiro que terás é o dom do amor, pois nada foi escrito sob a pena da verdade. Todos têm pena da pena a cumprir. Dividir, repetir, separar-se, sem parar em sílabas, aspas e crases. Repetir exclamando ao final das frases que o livro da vida está pronto. E aí ele diz, 2 pontos. A fala é sua. Não precisa de sintaxe, pontuação da palavra. Escrevas com teu cheiro e serás como uma flor. Disponha-te inteiro que terás é o dom do amor, pois nada foi escrito sob a pena da verdade. Todos têm pena da pena a cumprir. Dividir, repetir, separar-se, sem parar em sílabas, aspas e crases. Repetir exclamando ao final das frases que o livro da vida está pronto. E ele diz, 2 pontos. Dividir, repetir, separar-se, sem parar em sílabas, aspas e crases. Repetir exclamando ao final das frases que o livro da vida está pronto. E ele diz, 2 pontos. Excelente. É muito sugestivo, né? Enfim, Posso só fazer um comentário sobre essa música? Sim. Você falou que precisa ter uma cultura, né, para ouvir, para entender as coisas e tal. Eu acho que todo mundo tem níveis diferentes de entendimento, né, camadas de entendimento sobre tudo, né, sobre a realidade, sobre a arte, sobre as coisas e tal. Mas o que essa música fala que eu acho interessante é isso, que fala que não precisa de sintaxe, de concordância, pontuação,
muito menos da palavra, né? Que é muito menos da palavra, que é só ideia e som. Ou seja, a autonomia ela pode ser exercida ela é um exercício que qualquer pessoa pode exercer. É uma questão quase que chega a ser quase espiritual, assim. É mais de acreditar. É um pouco como tem até uma certa semelhança com a fé, né? A fé religiosa, em que você tem que acreditar muito numa coisa e tal, mas aplicada a uma visão mais social e política, assim, não, dependendo da forma como eu me coloco, como eu faço, se eu jogo o papel no chão, se eu, enfim, como isso interfere, né, na nossa convivência aqui, né? Então, essa música ela um pouco refuta essa ideia de que você precisa ter um entendimento, ou pessoas que defendem a ideia de que para você exercer um cargo público você teria que ter uma formação, por exemplo. Não, você pode exercer política com a formação que você tiver, contanto que você saiba que você saiba identificar quais são os interesses, né, da coletividade, da maioria. Isso não depende de uma formação acadêmica ou nada, é uma questão e até meramente nesse sentido, cultural, né? e de posicionamento, né? Até nesse sentido, bom, a gente saiu de São Paulo, já passou por Minas, a gente passou por várias baías, essa baía gigantesca, e como existem pessoas diferentes e tal, e até voltando por um pouco o que o Remy tinha falado, né, do melhor do Brasil é o brasileiro, a gente tem conhecido, assim, pra gente o maior ganho dessa turnê, com certeza, são as pessoas que a gente vem conhecendo. Pessoas amigos de amigos e pessoas que a gente conheceu do nada. Desde gente como o Genivaldo, que até a gente teve um contato por tocar aqui, mas gente que a gente vai encontrando, né? Lá no Vale do Capão, a gente ouviu o padeiro lá, falando... Um cara extremamente simples, uma padaria que não é uma padaria, na verdade a casa dele é um muquifinho, ele faz uns pães e entrega de moto de manhã. Um cara extremamente simples, a gente ali, eu nem lembro exatamente o que foi que ele falou. Eu sei que a gente estava só passando e ele estava com essa amiga e ela conversou alguma coisa com ele. O cara falou umas 3 frases ali em relação à natureza e ao mundo e a nossa relação com a coletividade e tal. Eu confio muito mais nesse cara como meu representante do que todos esses velhos, brancos, ricos e... doutorados. Cheios de doutorados, de coisas assim. Esses caras eu não confio mesmo e o noticiário confirma que é bom não confiar muito neles mesmo. Né? Olha, eu tenho um posicionamento em relação a isso, que eu concordo com você que em algumas partes... principalmente na parte que você fala que não precisa a pessoa ter um cargo para fazer algo pela local onde ele vive. Eu acredito nisso, né? Agora no meu pensamento que está faltando muito, que eu ando pelas festas, os caras que tocam underground, o que eu percebo é que as pessoas não acreditam mais nada. Elas não acreditam que possa ser feito nada, que possa mudar. Entendeu? Porque esses representantes trabalharam muito bem para isso, para que a gente se acomode. E acho que quando vocês pegam uma Kombi, entram dentro dela e vocês saem para fazer shows ao longo de um trajeto que sai de São Paulo, passa pela Bahia, por várias baías como você colocou, faz as pessoas acreditarem nessa possibilidade, né? Então, acho que essa música 2 Pontos casa muito com a vida de vocês, né? Que vocês fazem aquilo que vocês acham que é melhor para vocês. Pô, e tem um monte de música aqui, mas eu fiquei curioso aqui de ouvir Ilustrar Aumenta o Mundo. O que se fala essa música? Essa música é uma música sobre o processo de criação artístico, né? Então, como muitas coisas... As pessoas que produzem arte, né, eu penso assim, que é uma coisa que você olha para uma coisa, seja lá a planta, a desigualdade, a violência contra a mulher ou o amor, e você transforma, você recebe isso, a gente vive um monte de coisa e a arte é um jeito de
de transformar essas sensações, essas observações num produto. Enfim, um produto talvez nem seria a melhor palavra, mas seja lá uma pintura, uma música. Ou seja, você pega ali uma sensação e transforma isso em algo que você dá para o mundo, né? Então ela é uma música que fala um pouco sobre isso. Às vezes muitas das criações vêm da tristeza. Aliás, até o Vinícius dizia isso, né? Que é muito mais fácil você criar quando está deprimido, porque daí quando você está feliz, você está lá sendo feliz e não cria nada, está lá vivendo. E como isso tira um peso, assim, muitas vezes, né? Então você pega aquela tristeza, aquela fossa, transforma aquilo numa música, e a partir do momento que você canta ela para as pessoas, você já se libera de parte disso, você distribui isso. Inclusive porque daí outras pessoas que também estiveram na fossa vão olhar e vão falar: nossa, essa música foi feita para mim. Mas tipo assim, vocês logo na primeira vez que vocês escrevem uma letra, pelo cuidado que eu vejo com a canção, né? Eu acho que a primeira vez que vocês escrevem, vocês terminam tirando algumas palavras e mudando por outras, né? Para outras, assim. Porque eu percebo que o perfil militante de vocês é muito forte. Então, assim, eu acredito que quando vocês começam a escrever, devem sair palavras, assim, diferentes do que vocês colocam na canção. Ou são essas as palavras para vocês? Olha, depende muito. Eu, na verdade, tenho Tipo, o Thiago, por exemplo, é um cara que, assim, você chega pra ele agora e fala assim: faz agora uma música sobre barreiras, incluindo, eu quero barreiras, eu quero plantas, eu quero o lagarto e eu quero não sei o quê, o cara e a Kombi. Ele vai, cara, em 10 minutos ele te traz um poema. É um bagulho louco e bem feito, não é que ele fez com uma bosta qualquer. Uma coisa muito bem feita. Meu processo já é outro. Eu tenho uma coisa que eu escrevo no caderno, eu listo palavras, eu vou fazendo rimas, não sei o quê. Aí eu pego, daí eu troco, Demora aí quanto para sair? Ixi, De 10 assim, minutos a... exato, de 10 minutos a anos. É muito variante. Rapaz, eu tô com as músicas aí que já tem uns 10 anos. Pois é, então, acontece. Aliás, um livro, né, que eu comecei a escrever em 96 e até hoje eu não concluí. Nunca é tarde. Mas aí eu já fiz umas pesquisas aí, vai dar certo. Eu vou sair dessa fossa aí. Então já é. Quer fazer ela, então? Vamos ilustrar o mundo, né? Vamos. Escrevo pra deixar desviar dos ombros meus o viver peso pesado a qual eu me destino e invisto. Caso contrário, me ferindo bem fininho e como mão adormecida eu peso. Ilustro pra saber que enquanto ardo vai pra luz, resfrio, sorrio, curo. Escrevo pra deixar desviar dos ombros meus o viver peso pesado a qual eu me destino e invisto. Caso contrário, me ferindo bem fininho e como mão adormecida eu peso. Ilustro pra saber que enquanto ardo algo vai pra luz, resfrio, sorrio, curo. Já é seu que era meu, já é seu, já é seu que era meu, já é seu.
escrever, se encontrar e também se perder por aí. Maravilha. Eu estava aqui olhando aqui a parte de trás do seu CD, tem aqui uma música, a faixa número 6, Sinestesia. Fiquei curioso de saber como é que foi. Bom, eu já há um tempo com essa coisa de misturar música com ilustração e etc. Eu já queria há um tempo fazer uma música sobre sinestesia, né? Que é uma sinestesia. Bom, eu vou explicar aqui de forma muito breve e tosca, mas a sinestesia é uma característica neurológica que algumas pessoas têm de associação de sentidos diferentes, né? Então, associar, por exemplo, os dias a uma cor, uma nota, um som a uma temperatura, e é uma coisa que a pessoa não faz isso conscientemente, é algo totalmente natural. E aí eu queria escrever sobre sinestesia até o dia que eu aí estava pensando nisso, e aí um dia eu encontrei a Inês dentro da sinestesia. Aí tem uma música do Adoniran Barbosa, sambista paulistano, já morto, que eu gosto muito. E o Adoniran tem essa música Inês, que é sobre uma mulher que... É sobre uma Mané, na verdade, que... a Inês um dia chega pra ele e fala: tô indo ali comprar pavio pro Lampião. E aí depois ela não chega nunca, ele vai dar um rolê pela cidade, procurando na estação, no hospital, na cadeia, em todos os lugares, não encontra a Inês. A hora que ele chega em casa, ele vê um bilhetinho escrito: pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais. E aí eu escrevi uma música pensando na Inês, né? Enfim, um pouco sobre o que teria levado essa mulher a abandonar esse cara assim, sem nem avisar nada. Enfim, eu no lugar dela teria me despedido antes, né? Mas enfim, aí eu pensei nessa música, e aí o Tesia, eu tomei a liberdade poética. Eu tenho até uma carteirinha que me dá essa liberdade poética, que foi criar o verbo teser, que para mim virou o ato ou efeito de sentir tesão. Então, sinestesia, entendeu? E aí é um pouco falando sobre esse momento que de repente ela percebe que, puta, Mané já era. Já foi. Já foi. Eu queria falar com vocês o seguinte: a Inês foi sem se despedir, mas enquanto, assim, antes de terminar o programa, eu quero agradecer pelo privilégio de ouvir o que vocês pensam, né? Privilégio nosso também de Sim. ouvir você. Um privilégio de ouvir a música de vocês, um privilégio de escutar o que vocês pensam, um privilégio de perceber que existem pessoas que têm um plano e não ficam no sonho, né? Que tornam aquilo uma realidade. Isso, para mim, é que nem uma sinestesia. Eu vou associar sempre um desejo de realizar uma coisa quando eu lembrar de vocês. Então, dessa forma, eu me despeço de vocês, e a gente vai finalizar o programa ouvindo essa música Sinestesia, né? E é isso. Muito obrigada. Pra gente é um privilégio estar aqui falando com você, também falando aqui mostrando um pouco nossos pensares para quem está nos assistindo. Um prazer tê-los aqui, viu? Prazer, muito E obrigada. eu queria agradecer à TV Câmara por essa oportunidade de realizar um programa como esse, né, onde a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como vocês. Muito obrigado. Obrigada. Pode apagar o fogo, Mané, Que eu não volto mais. Numa sexta-feira, púrpura sentia-se o hálito da noite.
Sinestesia era pelos raios de luz que nunca vira. Sinestesia era pelo silêncio branco em que saíam doces flores de sua boca, reais cores de verão. Borbulhavam-se borboletinhas de sua pele, mas Inês já não era todo ouvidos a seus afagos. As cores de suas palavras não tinham mais o sabor dos primeiros dias. O tom de sua voz tinha o mesmo áspero cinza que o tombo de um mi bemol na escala de tons inteiros de um poema de Tom Jobim. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mané ficou com o bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mané ficou. Numa sexta-feira púrpura sentia-se o hálito da noite. Sinestesia era pelos raios de luz que nunca vira. Sinestesia era pelo silêncio branco em que saíam doces flores de sua boca, furta-cores de verão. Borbulhavam-se borboletinhas de sua pele, mas Inês já não era todo ouvidos a seus afagos. One more time. As cores de suas palavras não tinham mais o sabor dos primeiros dias. O tom de sua voz tinha o mesmo áspero cinza que o tombo de um mi bemol na escala de tons inteiros de um poema de Tom Jobim. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mané ficou com o bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mané ficou com o bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mané ficou com o bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mané ficou. Numa sexta-feira púrpura. Ai, 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 ai. Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras na praça da feira e contar essa história. Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras na praça da feira e contar essa história.